Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Neste vídeo vamos trabalhar o capítulo 4 de Geografia. O Brasil não foi sempre assim. Os povos indígenas tinham diferentes formas de ocupar, dividir e delimitar seus territórios. Antes da chegada dos portugueses, as terras eram ocupadas por diferentes povos indígenas. Após 30 anos da chegada dos portugueses, Portugal dividiu o Brasil em capitanias hereditárias para facilitar a ocupação do território. As capitanias hereditárias eram grandes faixas de terra que se estendiam desde o litoral até a fronteira do território brasileiro, delimitada pela linha de Tordesilhas. Aqueles que recebiam os lotes eram chamados de donatários, ou seja, eram pessoas da nobreza, que tinham total poder sobre as capitanias, devendo explorá-las e povoá-las. Como o limite entre as terras era demarcado por uma linha imaginária, os portugueses e espanhóis começaram a expandir e invadir os territórios uns dos outros. Então, para resolver, Portugal e Espanha assinaram um acordo, denominado Tratado de Madrid. Assim, o sistema de capitanias hereditárias foi extinto e as terras voltaram para o comando do governo português. No século XIX, o território brasileiro passou a ser dividido em províncias, com traçados muito parecidos com os estados atuais. Em 1822, o Brasil se tornou independente de Portugal, porém as províncias não tinham autonomia, independência, eram submetidas à administração de um imperador. Em 1889, o Brasil deixou de ser governado por um imperador e tornou-se uma república, ou seja, passou a ser governado por um presidente. A organização territorial sofreu uma nova mudança e as províncias imperiais deixaram de existir, dando lugar aos estados. E o Brasil recebeu o nome de República dos Estados Unidos do Brasil. De 1889 aos dias atuais, o Brasil teve seu território dividido de diferentes formas, devido às seguintes razões: interesses dos governantes de cada época, as atividades econômicas desenvolvidas e a sua importância para o Brasil, e as formas de organização da população. Brasil, criação de novos estados e territórios. No mapa de 2012, com as propostas para a criação de novos estados, os principais motivos são a existência de uma atividade econômica importante no lugar, grande extensão territorial do estado de origem e pouca importância por parte da administração do estado de origem e o aumento da população. As regiões brasileiras. Regionalizar um espaço significa dividi-lo em partes menores, ou seja, em regiões. A divisão é feita por diversos critérios: ordem física ou natural, humana ou social, ou por agrupamento de espaços que possuem característica comum. O Brasil está dividido em 5 regiões. Região Norte é composta pelos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia, Pará e Tocantins. Região Nordeste é composta pelos estados
do Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Região Centro-Oeste é composta pelos estados do Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Região Sudeste: Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Região Sul: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E com isso, finalizamos o capítulo 4. Para relembrar, as unidades políticos-administrativas já tiveram muitos nomes ao longo da história. Relembre alguns deles a seguir. Capitanias hereditárias para províncias, de províncias para estados. As mudanças na divisão político-administrativa do território brasileiro ocorreram por diversos motivos, como interesses dos governantes de cada época, atividades econômicas desenvolvidas e sua importância para o Brasil, formas de organização das populações, etc. As capitais do Brasil também mudaram. Salvador foi a primeira capital do Brasil no período de 1549 a 1763. O Rio de Janeiro foi a segunda capital do Brasil, de 1763 a 1960. Brasília é a atual capital do Brasil, desde 1960. E é isso, pessoal. Espero que tenham prestado bastante atenção e até o próximo vídeo.